Paz do Senhor, queridos irmãos. É com muita alegria que estamos entrando no seu lar, mais uma vez, através da TV Kairos, para ministrar mais uma escola bíblica dominical. Hoje com um tema muito importante, a lição 8, que nós estaremos estudando sobre o tema Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Mas antes de ministrarmos esta lição, eu quero agradecer ao nosso bondoso Deus pela oportunidade que Ele tem nos dado de poder cooperar com os santos do Senhor, levando o ensino da palavra de Deus a todos vocês que buscam cada dia conhecer melhor o Senhor. E Deus tem nos dado, então, esta oportunidade para cooperar convosco. A palavra de Deus diz que nós somos cooperadores de Deus e que vocês são a lavoura do Senhor. Por isso, é um prazer muito grande poder estar cooperando neste momento com o ensino da palavra de Deus. Também a nossa gratidão ao pastor Salles Batista, que é o presidente da nossa igreja em Marabá, que tem sido o canal, o instrumento de Deus para que o evangelho seja proclamado em nossa cidade e para que também esse trabalho pudesse chegar à sua casa. Você tem assistido de domingo a domingo, à noite, o culto da família e pela manhã, essa extraordinária escola bíblica dominical. Portanto, é um grande prazer estar convosco e espero que você possa ser edificado pela palavra de Deus, que o Espírito Santo do Senhor, que é o nosso mestre por excelência, venha também abençoar a sua vida, fazendo com que você possa compreender a palavra do Senhor. Deus lhe abençoe, querido. Eu lhe convido agora para um momento de louvor, um momento de adoração. Estaremos agora ouvindo a nossa irmã Nicole e o nosso irmão Alisson, louvando e adorando ao Senhor. Você é convocado também para, nesse momento de louvor, também louvar e adorar ao Deus da nossa vida. A paz do Senhor a todos. Nós vamos louvar agora o hino de número 526. Se você tem uma harpa cristã aí com você, abra a sua harpa nesse número. O hino é O Grandioso És Tu. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas estão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Olho as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha
grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Ainda que em momentos de crise você pode continuar adorando ao Senhor, continuar glorificando o seu nome. Creia nisso, que o Senhor vai fazer o impossível por você. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Nós cremos, Senhor. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Creio que tu és a cura. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar, e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em ti, confio em ti. Eu creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Oh, eu creio, Deus, creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Porque nada é impossível para o nosso Deus. Nada é impossível para
ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Eu creio, Deus, eu creio, Deus. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Amados de Deus, após esses louvores abençoados, nós estamos voltando para esse primeiro bloco, onde nós estaremos então ministrando a palavra do Senhor. O tema da nossa lição, a lição 8, você que tem a revista, você pode pegar a sua revista agora e acompanhar conosco. O tema é sobre a edificação da igreja de Deus. Então o tema nos diz que edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O nosso textuário você pode encontrar em Efésios, capítulo 2, versículo 20, que diz o seguinte: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. A nossa verdade prática diz o seguinte: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Você que não tem uma revista ainda, você pode acompanhar a leitura bíblica em Efésios capítulo 2, versículo 20 a 22, e depois Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27. Efésios 2:20 diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Mateus 7, 24 em diante diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. O objetivo geral da nossa lição, queridos, nos mostra que ensinar que Cristo é a base da igreja, e estamos alicerçados na doutrina dos apóstolos e no testemunho dos profetas. Os objetivos específicos: explicitar que no Antigo Testamento Deus habitou no tabernáculo e no templo, mas que no Novo habita em nós por meio do seu Espírito Santo. Apresentar o fundamento da igreja como a doutrina dos apóstolos e testemunho dos profetas. E, por fim, refletir que somos templo do Espírito Santo e devemos viver em santidade. É uma lição maravilhosa, um ensino que, por certo, nós seremos edificados, compreenderemos o fundamento
no qual nós estamos sendo edificados, que é Cristo Jesus. Jesus é a pedra angular, e tudo isso nós estaremos transmitindo para vocês, ensinando para vocês, através dos nossos comentaristas, que já estão aqui do meu lado, o pastor Epaminondas, pastor Nilson Amaral, que é um grande prazer estar com esses homens de Deus, aos quais Deus tem dado uma capacidade vinda do céu para ministrar a palavra do Senhor. Deus tem lhes dado uma sabedoria da qual Paulo fala, o espírito de sabedoria e de revelação. E é debaixo dessa sabedoria, debaixo dessa inspiração do Espírito Santo de Deus, que nós estaremos então ministrando a palavra do Senhor aos vossos corações. Pastor Epaminondas, sempre um prazer estar ao seu lado. Meus irmãos, alunos, coordenadores, coordenadoras, professores e professoras, a paz do Senhor Jesus, a alegria sempre é minha, o privilégio e a satisfação poder estar sempre aqui ao lado do pastor Amarildo, do pastor Nilson, do pastor Marcos Melo, que está se recuperando, mas, enfim, é sempre uma honra poder estar aqui comentando as lições da nossa querida Escola Bíblica Dominical e, de alguma forma, contribuir com o reino de Deus. Estaremos aqui comentando mais uma lição e pedimos a todos que estejam aí atentos, pegue a sua revista da Escola Bíblica Dominical, a sua Bíblia, e nos acompanhe no decorrer de mais uma lição tão especial. Bendito o nome do Senhor para sempre. Temos também aqui ao nosso lado o pastor Nilson Amaral. Pastor, é sempre uma alegria, uma satisfação tê-lo ao nosso lado. A satisfação é toda minha. Eu agradeço a Deus por estar aqui ao lado do pastor Amarildo, do pastor Epaminondas. Queria também desejar um bom dia a você aí que está nos assistindo. Deus abençoe sua vida. Se você estiver assistindo à tarde, pelo YouTube, boa tarde ou boa noite, que você possa ser edificado, sabendo que a lição de hoje vai falar sobre sermos um santuário de Deus, que fomos edificados pela doutrina dos apóstolos e pelo testemunho dos profetas, e que Deus habita na sua igreja, tanto em comunidade como individualmente em nossas vidas. É um prazer, é bom estar aqui, é bom compartilhar da palavra de Deus, é bom ser edificado também pelo ensino da igreja. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a vida do pastor Amarildo, do pastor Epaminondas. Bem, queridos, nós queremos dar uma saudação especial ao nosso pastor Elisiário Crisóstomo. Pastor Elisiário Crisóstomo, a sua família, o servo de Deus, o mestre que Deus tem levantado em Marabá. Tivemos oportunidade, eu creio que o pastor Nilson, pastor Epaminondas, até o pastor Salles, né, de estar ali na Cidade Nova, sentado, ouvindo a ministração do pastor Elisiário. Nós queremos estender os nossos sentimentos pelo fato de Deus ter levado para a glória o nosso presbítero, um homem de Deus, o presbítero Sebastião Crisóstomo, um homem que deixou um legado nesta cidade, um exemplo de vida, no qual nós sempre tivemos um prazer de estar nos espelhando, modelando a nossa vida, de modo que fica a nossa gratidão a Deus pela instrumentalidade do seu servo e por tudo que ele fez pela igreja em Marabá. Deus abençoe a família Crisóstomo, consolando com a doce consolação que vem do Senhor nosso Deus. Pastor Epaminondas. Por Amarildo, eu também gostaria de externar aqui os meus profundos sentimentos por esta tão grande perda para todos nós, não somente para a família, muito especialmente por eles, né? Nosso querido pastor Elisiário, nosso abraço, nosso sentimento, o nosso querido irmão Noé Crisóstomo, a sua família, a irmã Nazaré, todos, né? Todos da família, a família Crisóstomo, uma família muito grande e também muito querida na nossa igreja. Nós queremos deixar o nosso abraço e dizer a todos vocês que em breve nós nos encontraremos com aquele campeão, presbítero Sabazinho, um campeão da fé. Eu tive o privilégio de congregar com ele, pastorear ele e ser pastoreado também pelos seus ensinamentos. Que Deus abençoe toda a família, que o Espírito eterno de Deus console a todos. Receba o nosso carinho, o nosso abraço, no nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, vamos começar então nossa lição. Hoje nós estaremos aprendendo que o nosso Senhor Jesus Cristo é
o edificador da igreja. Tenha sempre em mente isto. Não foi um homem qualquer que lançou o fundamento da igreja aqui na terra. Não. Jesus, quando estava ensinando os seus discípulos, ele disse algo muito poderoso. Ele disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então tenha fé, tenha esperança, sabendo que por mais que alguém tente, de alguma forma, fazer com que a igreja seja destruída, jamais conseguirá, porque o edificador da igreja é Cristo Jesus. Isto, os santos profetas, os apóstolos testemunharam e ensinaram a respeito deste edificador. Nós temos aprendido que a fé cristã é um edifício em Cristo, e a pedra angular é Cristo Jesus Cristo, ele é a pedra principal. E todos os ensinos dos apóstolos, o testemunho dos profetas, são fundamento erguido sobre esta pedra angular. Lembrando aos irmãos que os ensinos dos profetas não vieram deles. A palavra de Deus diz, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, mostra que homens foram inspirados por Deus para trazer ao nosso conhecimento tudo o que está escrito. Tudo o que eles fizeram foi sob a inspiração do Espírito Santo de Deus. Os discípulos ouviram de Jesus, os apóstolos aprenderam com Jesus. E esta é a razão de nós estarmos até hoje. Estamos no século 21, estamos em pé porque o edificador da igreja é Cristo Jesus. Na lição passada, você pode ver na introdução, nós falamos sobre a reconciliação que foi efetivada na cruz, e através dessa reconciliação, Cristo formou a igreja. Agora, não é mais um templo de tijolos, não é um templo suntuoso, mas agora somos nós. O propósito divino, o propósito de Deus é que nós sejamos o templo do Senhor, a morada do Altíssimo. Pastor Epaminondas, agora nós não temos mais um edifício material ou aquele santuário que os judeus tanto veneravam, né? Agora nós temos um templo espiritual, um edifício espiritual que o Espírito Santo de Deus está nos ajudando a edificar. Pastor Amarildo, no Antigo Testamento, Deus, ele sempre desejou ter uma casa, um lugar para que ele pudesse habitar. Isso fica muito claro nas Escrituras Sagradas do Antigo Testamento. Lá no deserto, quando eles estiveram, os filhos de Israel, peregrinando por 40 anos, naquela ocasião, Deus deu toda a estrutura do tabernáculo, ou a tenda da congregação. A palavra tenda, aliás, ela tem um significado muito bonito. A palavra tenda, orel, em hebraico, significa o lugar onde Deus está se revelando, ou o lugar da revelação. E foi, de fato, lá na tenda da congregação, no tabernáculo, no Antigo Testamento, lá quando ainda eles estavam peregrinando, que Deus se revelou aos filhos de Israel, primeiramente, como Deus único, como Deus que estaria, então, trazendo a eles a sua revelação. Portanto, no tabernáculo, Deus se manifestava. No tabernáculo, Deus estava, de certa forma, transferindo aos filhos de Israel e entregando-lhes também as suas ordenanças, os seus decretos, né, as suas diretrizes. E Deus sempre quis habitar de forma permanente. Lá no tabernáculo, eles estavam habitando, ou seja, Deus estava habitando de forma itinerante, posto que nós sabemos que o tabernáculo ele era móvel, era uma tenda móvel, montava-se e desmontava-se segundo a ordem de Deus. Mas lá já com Salomão nós temos a edificação do templo ali no Monte Moriá. Em 1 Reis, capítulo de número 8, nós temos a inauguração do templo. Este templo foi construído primeiramente por Salomão, depois, lá por volta do ano 586 a.C., este templo foi destruído por Nabucodonosor, pela Babilônia.
Este templo ele foi reconstruído inicialmente por Zorobabel, daí nós chamamos de o Templo de Zorobabel. Este templo ele foi reformado por Herodes, levou-se 42 anos para que Herodes o reconstruísse e o deixasse tão suntuoso que se tornou uma das maravilhas do mundo antigo. Este templo ele foi destruído no ano 70 depois de Cristo pelo Império Romano sob a espada do comandante general Tito. Vejam que, como o senhor muito bem colocou, o templo ele passou a ser um monumento de veneração para o judeu, de tal forma que, na iminência de ser destruído pela Babilônia, o profeta Jeremias dizia aos filhos de Israel: olha, vocês chamam o templo do Senhor, mas se não houver um arrependimento, se não houver uma conversão, tudo isso aqui será destruído, e como de fato aconteceu. O que, na verdade, Deus estava fazendo a partir da destruição do templo físico em Israel é que não há, a partir de agora, um lugar geográfico, não há, a partir de agora, um endereço físico, não há, a partir de agora, um CEP para o templo de Deus, para a manifestação da revelação de Deus, para o habitar de Deus. Jesus, no capítulo de número 14, versículo de número 23, ali nós temos algo muito importante, algo precioso demais. Jesus falou que ele e Deus habitariam agora nas pessoas. Portanto, nós temos agora um novo templo. E este novo templo não é material. Este novo templo não é físico. Não é um templo feito por mãos de homens. Deus discursando a Jó, falando com Jó, lá no capítulo 38, versículo de número 6, Deus disse a Jó: Jó, quem estabeleceu a pedra angular, a pedra fundamental, a pedra principal? Salomão, no seu discurso inaugural do templo, ele disse que aquele templo não conteria Deus. Estevão, no capítulo de número 7, ele vai dizer que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Paulo também, pregando, discursando no Areópago, no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, ele também vai dizer isto, que Deus não habita em lugar, em templo, em edificações feitas por mãos humanas. Portanto, há agora um novo templo. E este novo templo, meu querido, é você, somos nós. Este novo templo, ademais, é a igreja do Senhor Jesus. Ou seja, Deus, Pai, o Filho e o Espírito Santo habita agora em você, habita na igreja. E para concluir, pastor Amarildo, Paulo falando aos Coríntios no capítulo 3, na primeira carta, verso 16, ele vai dizer: acaso não sabeis vós que sois o templo do Espírito de Deus, que ele habita em vós? Ou seja, nós agora, portanto, somos o endereço de Deus. Nós somos a casa de Deus. Nós somos a morada de Deus. E Pedro, ele conclui dizendo que estas pedras são pedras vivas da edificação, ou seja, esse templo que está em construção para alcançarmos, a estatura de varão perfeito. Este templo, ele usa a analogia, ele está em construção. E aqui nós temos este edifício espiritual que, na analogia de Paulo, é a igreja do Senhor Jesus. Pastor Epaminondas, nós aprendemos então que um templo físico ele só pode permanecer em pé se os adoradores estiverem em pé diante de Deus. Porque, como o senhor falou, o templo que Salomão ergueu, um templo suntuoso, de repente foi destruído porque os seus adoradores já não estavam mais com as suas vidas edificadas em Deus, já não estavam com as suas vidas voltadas para Deus. E como o Senhor também falou, no tempo de Jesus, quando os discípulos elogiavam a estrutura do templo, o próprio Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Isso em razão dos adoradores não estarem diante de Deus. Não é isso, pastor? Exatamente. A adoração ela está intrinsecamente relacionada com o estar ou não o templo em pé. No nosso caso, o templo espiritual, a nossa vida de devoção, a nossa vida de pureza, de santidade, conforme o apóstolo colocou muito bem, vai refletir
na posição, no lugar aonde o templo está. Dito isso, nós podemos até, pastor Nilson, fazer uma aplicação com os dias que nós estamos vivendo, né, esse momento de pandemia, de Covid-19, onde os templos físicos eles estão fechados e, naturalmente, estão assim para que nós possamos dar a nossa contribuição à sociedade nesse momento em que nós estamos passando, vivendo. Mas vejam que como esse momento revela quem são, de fato, as pedras vivas, como este momento revela que o templo de Deus é o crente, é o cristão. A bem da verdade, eu preciso dizer também que a importância do templo físico, sim, nós não estamos de modo algum aqui negando isso, muito pelo contrário. O templo físico é o lugar de congregação, é um lugar de comunhão, de coinonia, onde os irmãos se reúnem para receber as instruções pastorais, enfim. Mas o templo é você. Nós somos o templo do Espírito Santo, o templo de Deus. Deus habita em nós. O Senhor Jesus, ele, quando teve aquela conversa com a mulher samaritana externou a preocupação com o lugar da adoração, pastor Nilson. E Jesus, então, cheio do Espírito Santo, como ele sempre foi, ele disse para a mulher: mulher, vem a hora, e esta é a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E ele disse: o Pai está à procura de tais adoradores. Então, eu entendo, pastor Nilson, que a nossa vida ela tem que estar edificada em Cristo. Como Paulo bem mostrou, nós somos um edifício e Cristo é a pedra angular. Então, nós precisamos estar edificados em Cristo, que é essa pedra angular. O senhor pode falar alguma coisa, pastor, sobre a pedra angular e sobre Cristo, a pedra principal? O apóstolo Paulo, se valendo de uma metáfora, de uma analogia, entre o templo de pedra, o templo material, e o templo construído por Deus, que é a comunidade dos santos, a igreja, num primeiro aspecto, o templo do Espírito Santo, e individualmente cada cristão também como templo do Espírito Santo. Ele, valendo-se dessa analogia, dessa metáfora e aprofundando-se nela, ele começa a erigir essa edificação, mostrar como ela foi construída por Deus. E ele usa, dentro dessa analogia, a ideia de pedra angular, ou pedra de esquina, ou ainda pedra principal, para se referir a Jesus Cristo como o fundamento dos fundamentos da igreja. Essa pedra angular, essa pedra principal, essa pedra de esquina, considerando a arquitetura da antiguidade, ela tinha como objetivo servir de sustentação e diretriz para a edificação que seria construída. Obviamente, você vai observar, se você ler um pouco a história, que as edificações do passado não eram feitas como hoje, onde você utiliza ferro, você utiliza argamassa, você utiliza vários elementos para a construção. No passado, nós não tínhamos essas colunas de ferro que eram colocadas dentro das casas. Era um projeto arquitetônico onde uma pedra era colocada sobre outra pedra. E de uma forma tal que a casa era edificada sobre estas pedras. A primeira pedra, a pedra angular, que era colocada nos ângulos do imóvel, ou do imóvel que estava sendo edificado, era que serviria de sustentação e direção para todo o projeto. Sobre esta pedra seriam colocadas demais pedras que serviriam de fundamento para a casa, ou para o templo, ou para o santuário. Para você ter uma ideia dessa pedra angular, nas escavações que fizeram no antigo templo, o templo de Herodes, foi encontrado um monolito de 12 metros de comprimento, que servia como uma das pedras angulares, uma das pedras de esquina, que calçavam a casa e sobre a qual era erguida toda a casa. O apóstolo Paulo usa essa metáfora para ressaltar a importância de Jesus Cristo na igreja. Ele é a pedra fundamental. Ele é a pedra sobre a qual toda a igreja foi edificada. Jesus Cristo, ele é o nosso fundamento primeiro, primário, essencial, fundamental. Com Jesus Cristo nós temos uma igreja cristã. Sem Jesus Cristo nós não temos uma igreja cristã. Esta é a analogia que ele faz.
Qual a aplicação e qual é o desdobramento espiritual para isso? Para você entender toda a carta aos Efésios, Paulo está falando de uma unidade na fé que vai se estabelecendo entre os irmãos em Cristo. No caso de Éfeso, uma cidade romana, uma cidade gentia, você teria ali, historicamente, no contexto histórico da carta, inúmeros judeus, aliás, inúmeros gentios romanos, cidadãos romanos, que haviam sido convertidos para a igreja e que frequentavam o templo de Diana, ou Artemis. Ao mesmo tempo, você também tinha judeus, que também moravam ali, que também haviam sido convertidos, mas que frequentavam o templo de Jerusalém. Entre o Diana, o templo gentio e o templo de Jerusalém, agora esses novos crentes unidos, reunidos na igreja, estão agora desfrutando de um novo templo. Não mais um templo feito de pedras, mas um templo espiritual, edificado e construído por Deus. Esse templo espiritual é que tem Jesus Cristo como o seu fundamento principal. Os gentios agora não se voltarão mais para o templo de Diana. E os judeus convertidos não se voltarão mais para o templo em Jerusalém. Eles, como igreja, serão o próprio templo de Deus quando estiverem reunidos. Como o Senhor Jesus diz, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei ali no meio de vocês. Esta é a imagem que ele quer falar, como Jesus como pedra angular. O apóstolo Paulo desenvolve esse tema aqui na carta aos Efésios de uma forma extraordinária. Aqui, obviamente, os capítulos 1, ele está estabelecendo fundamentos, mas ele vai desenvolver ao longo da carta, onde também nós aprenderemos. Ele mostra que Jesus é o fundamento da igreja. Ele diz que Jesus deve habitar no seio, no meio da igreja. Ele é o fundamento. É o fundamento da igreja, é o fundamento dos crentes. E Paulo aplica isso para diversas áreas. Mais à frente, por exemplo, nós veremos que ele vai aplicar em diversos tipos de relacionamentos, no capítulo 5 de Efésios, Cristo como fundamento. Quando ele vai falar do fundamento de um casamento, por exemplo, ele diz que Jesus Cristo é o fundamento. Ele diz assim, maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Quando ele vai se referir às esposas, ele diz assim, esposas, submetam-se ao seu marido como ao Senhor. E ele está se referindo a Cristo. Ele aprofunda esses relacionamentos para os relacionamentos entre patrões e empregados. Ele diz para os empregados obedecerem aos seus patrões como ao Senhor, se referindo a Cristo. Ele também diz que os filhos devem obedecer aos pais como ao Senhor, colocando mais uma vez Cristo como fundamento. No capítulo 4, um pouquinho antes, ele vai estabelecer Cristo como a unidade de toda a igreja. O que Paulo está fazendo é colocar Cristo como o fundamento da igreja em todos os seus tipos de relacionamentos. E aqui nós temos, eu queria aproveitar a oportunidade para fazer 2 aplicações sobre a pedra angular. Uma pedra angular, uma pedra que está depositada no ângulo da casa, ela pelo menos apresenta 3 questões importantes para a nossa vida espiritual. Se você observar o texto, em primeiro lugar, o que o apóstolo está fazendo é um aprofundamento do relacionamento com Deus. No versículo 19, ele diz que os gentios já não são mais estrangeiros, referindo-se àquele estrangeiro que está num país distante e que desconhece completamente a cultura do local. Depois ele diz que eles não são mais nem forasteiros, que é aquele estrangeiro residente, que já é próximo, que já conhece o local. Veja que ele está tornando mais íntima a relação. Posteriormente, ele diz agora que eles estão agora na família de Deus. Depois de serem forasteiros, são concidadãos dos santos. Eles adquirem uma cidadania celestial. Os efésios, gentios, iriam entender, porque eles eram romanos. Eles entendiam quais eram os direitos de uma cidadania. E é o que Paulo está falando aqui. Ele está falando agora, reconciliados com Cristo, vocês adquiriram direitos celestiais, vocês são cidadãos, mais do que isso. Não são mais nem estrangeiros, nem forasteiros, não só cidadãos, agora são filhos, e são filhos de Deus. E aí ele aprofunda ainda mais este relacionamento, dizendo que, além de filhos, agora são também casa de Deus. Deus habita na igreja, Deus habita nos filhos de Deus. E aí a segunda aplicação espiritual para essa pedra angular é que uma pedra angular traz estabilidade. O que dá estabilidade a uma casa naqueles tempos, ela era a pedra angular. Com isso, o apóstolo, e aqui eu faço uma aplicação para você, de que Cristo é a estabilidade da igreja. Cristo é a estabilidade da sua vida. Quando você estiver nos seus devocionais, quando você estiver pregando, anunciando, refletindo sobre a palavra de Deus, dirija o seu devocional, a sua pregação, a sua evangelização para Cristo. Procure Cristo nos textos, procure Cristo na Bíblia. Ele é a estabilidade da sua vida. A terceira aplicação espiritual é que a pedra angular, além de ser
a estabilidade também é a diretriz, porque era a pedra angular que dava o projeto final da casa, o destino final da casa. Se a pedra angular fosse mal colocada, a casa ficaria mal construída. Por isso, volte-se para Cristo, olhe para Ele, a igreja precisa estar fundamentada nele, porque é Ele, Cristo, é que vai dar o devido e regular crescimento e edificação do santuário espiritual da igreja e da sua vida. Pastor Nilson, diante das suas palavras, eu pude então trazer à lembrança o que Paulo ensinou na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 10. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, tá bom, amado irmão? Abra a sua Bíblia, carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, o versículo 10. Paulo diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele. Aqui Paulo está nos levando a nós considerarmos como está sendo a nossa edificação em Cristo. É baseada na palavra de Deus? Nós estamos lançando a palavra de Deus, nós estamos absorvendo a palavra de Deus em nossa vida, nós estamos colocando em prática. O próprio Senhor Jesus, você pode ver na lição, ele diz que todo aquele que escuta as suas palavras e as pratica, ele assemelha ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, o próprio Cristo, ele se identifica como a rocha, pastor Epaminondas, quando ele disse para Pedro, diante daquela revelação, Jesus disse: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Senhor Jesus disse para ele: não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. O Senhor, voltando-se para ele, disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra, Jesus se refere a ele, eu edificarei a minha igreja. Jesus está dizendo: a igreja será edificada em mim. Mas vamos continuar a leitura bíblica. Primeira carta de Paulo, capítulo 3, agora o versículo 11 diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Queridos, precisamos sim buscar de Deus sabedoria, entendimento, o conhecimento da palavra, a iluminação da nossa mente. Tudo isso nós já aprendemos em lições anteriores, para que nós tenhamos então a capacidade dada por Deus para edificar a nossa vida, que segundo o pastor Epaminondas já falou, citando Paulo, nosso corpo, nosso ser é templo do Espírito Santo de Deus. Reflita bem nestes ensinamentos. Nós iremos para um intervalo comercial e daqui a pouco nós voltamos para o nosso segundo bloco. Permaneça onde você está. Se você quiser aproveitar, corra, pega um pouco de água, beba um café, mas volte para o seu lugar para aprender a palavra de Deus.